O Decreto-Lei nº 84/2026, no seu artigo 38, estabelece os valores das coimas aplicáveis às contraordenações relacionadas com as disposições sociais no transporte rodoviário. O valor da coima depende de dois fatores principais: a gravidade da infração e o grau de culpa, podendo esta ser praticada por negligência ou com dolo. Em 2026, considerando uma unidade de conta de €102, as coimas variam entre €204 para as situações mais leves, e podem atingir €61.200 nas contraordenações muito graves praticadas com dolo. Ou seja, a gravidade da infração e o grau de culpa têm um impacto significativo no valor final da coima. Também no mesmo Decreto-Lei o artigo 43 estabelece como são classificadas as infrações resultantes do excesso do tempo diário de condução, tendo por referência os limites previstos na regulamentação europeia aplicável ou no EITR no regime normal. Quando o tempo diário de condução ultrapassa o limite legal, estamos perante uma contraordenação leve se o período exceder o limite mas for inferior a 10 horas. A partir das 10 horas e até menos de 11 horas, a infração passa a grave, sendo considerada muito grave quando atinge ou ultrapassa as 11 horas. Existe ainda uma classificação específica para o tempo diário de condução alargado. Neste caso, a infração é leve quando o período excede o limite mas é inferior a 11 horas, grave entre as 11 e as 12 horas, e muito grave quando atinge ou ultrapassa as 12 horas. Assim, é importante não olhar apenas para o facto de existir excesso de condução, mas também para o número de horas efetivamente realizadas, porque esse valor determina o grau de gravidade da contraordenação. Como estes dois artigos em conjunto com o cálculo do tempo diário de condução em conformidade com o Regulamento CE nº 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho podem impactar o valor das coimas em questão. Verificação do tempo diário de condução. Para determinar o tempo diário de condução, devem ser analisados os registros do tacógrafo, acumulando os períodos de condução entre dois períodos de repouso diário ou semanal. Quando o repouso diário não é cumprido integralmente, se o período de repouso for inferior a 7 horas, os períodos de condução antes e depois desse repouso devem ser agregados para determinar o tempo diário de condução. Se o repouso for de pelo menos 7 horas, os períodos de condução não devem ser agregados para este efeito. Contudo, um repouso inferior ao legalmente exigido continua a constituir uma infração, independentemente da forma como o tempo de condução é contabilizado. Classificação do excesso: entre 10 horas e 11 horas infração menor, entre 11 horas e 12 horas infração grave, igual ou inferior a 12 horas infração muito grave, igual ou superior 15 horas sem pausa ou repouso de pelo menos 4 horas e 30 minutos infração muito grave. Decisão da implementação da Comissão Europeia sobre o cálculo do tempo diário de condução em conformidade com o regulamento. Neste exemplo, vamos analisar uma situação em que o repouso diário não é cumprido integralmente e perceber qual o impacto que isso pode ter na contabilização do tempo diário de condução, que pode chegar a um total de até 20 horas de condução num só período. O condutor António efetuou 9 horas e 30 minutos de condução e, não encontrando um local seguro para efetuar o repouso, estacionou em condições que comprometiam a sua segurança e a de terceiros. Durante a noite, foi abordado pelas autoridades e obrigado a deslocar a viatura, sob ameaça de coima em caso de recusa. Tendo já cumprido 2 horas e 30 minutos de repouso, deslocou a viatura para um parque próximo conduzindo por mais 25 minutos totalizando 9 horas e 55 minutos de condução, onde retomou o descanso, completando mais 6 horas e 30 minutos do descanso que estavam em falta. No final do descanso António iniciou uma nova jornada de trabalho e realizou o primeiro período de condução com 4 horas e 30 minutos, realizando de seguida uma pausa de 1 hora e retomando novamente o período de condução efetuou mais 4 horas e 30 minutos de condução, totalizando 9 horas de condução. No final da jornada de trabalho iniciou um repouso de mais de 11 horas consecutivas. Neste exemplo, estamos perante duas infrações distintas. A primeira resulta do incumprimento do período de repouso diário, uma vez que o repouso foi interrompido e não foi cumprido um período qualificável nos termos do artigo 4º, a linha F e G, e do artigo 8º, número 2, do Regulamento, CE, número 561/2006. Um período de apenas 6 horas e 30 minutos de repouso não constitui um período de repouso diário reduzido, que exige um mínimo de 9 horas. A segunda infração resulta da contabilização do tempo diário de condução. Nos termos do artigo 4º, a linha K, em conjunto com o artigo 1, sobre o cálculo do tempo diário de condução em conformidade com o Regulamento, CE, número 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, o tempo diário de condução corresponde ao total acumulado dos períodos de condução entre o final de um período de repouso diário qualificável e o início do período de repouso diário qualificável seguinte. Assim, quando o repouso intermédio é de apenas 6 horas e 30 minutos, os períodos de condução anteriores e posteriores não devem ser considerados separados para este efeito, devendo ser agregados até ao próximo período de repouso qualificável, de acordo com o critério recomendado pela Comissão Europeia.
Isto é, os períodos de condução da primeira jornada e da segunda jornada têm de ser somados devido à falta de um repouso qualificável. Neste caso, o total de horas de condução são de 19 horas sem um descanso diário qualificável de no mínimo 9 horas. Deste modo, este comportamento origina duas infrações, uma relativa ao incumprimento do repouso diário e outra relativa ao excesso do tempo diário de condução. Então, qual é o valor das duas infrações? Segundo o Decreto-Lei nº 84 de 2026 de 13 de abril, no artigo 38. Valor das coimas referente às disposições sociais no domínio dos transportes rodoviários. Estas infrações são identificadas como muito grave. No ponto 4 define os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes à contraordenação muito grave são os seguintes. A. De 20 unidades de conta a 300 unidades de conta, em caso de negligência. B. De 45 unidades de conta a 600 unidades de conta, em caso de dolo. Obrigado pela atenção. Conhecer as regras é importante. Saber aplicá-las corretamente é essencial. Boas viagens e condução segura.